acriano, nascido no Quinari. Ele formou-se em educação física, mas acabou cruzando o seu destino com a literatura. Aqui no Ideias da Aldeia, para uma boa conversa, Renan Pontes, autor do livro O Inconsciente Coletivo de Cada Dia. Olá, Renan, é um prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Jorge, o prazer é todo meu estar aqui para falar sobre essa minha experiência com a literatura, que na realidade é um caso de amor, né? Porque eu trabalho isso a partir de um gosto que eu tenho muito grande em estudar. E vamos aí compartilhar com vocês e com o público telespectador essa nossa experiência para poder, de certa forma, estimular as pessoas a gostarem mais da poesia. Esse é um dos objetivos do nosso trabalho. Você falou que é um caso de amor, eu queria saber exatamente como é que isso começou. Você é formado em educação física e aí acaba escrevendo, bom, tem essa paixão pela literatura, acaba escrevendo um livro de poesias, especificamente sonetos. Como é que se deu isso, Renan? Eu sempre admirei muito a oratória, desde menino sempre admirei a questão da cultura, do vocabulário, eu sempre me interessei muito por isso. E geralmente as pessoas dizem que o soneto é a poesia vestida a rigor, é a poesia de gala, né? A poesia que ela é bem apresentável. E eu me interessei por essa questão do vocabulário. E aí vi que tinha jeito, né, para coisa e comecei a escrever, comecei a mostrar para as pessoas. E a partir daí comecei a gostar. Isso quando? Desde a época de faculdade eu já escrevia com um professor meu. E a gente já produzia trabalhos que em breve vai ser publicado no outro trabalho, que não é de sonetos, eu já escrevia. Agora, bom, tua formação não tem nada a ver com isso. Você é formado em educação física, é professor de educação física, que me parece que aqui no Acre a formação ainda se dá muito para o preparo prático do dia a dia. No nosso caso aqui no Acre nem estimula muito, a formação nem estimula muito a própria pesquisa que gera autores de livros, mesmo que seja para a mesma área. E você, mais diferente ainda, descambou para o outro lado, né? Você convive bem com essas duas, com esses dois destinos, com essas duas opções? Na realidade eu já produzi trabalhos, né? Eu escrevi os referenciais curriculares e as matrizes de referência em educação física do ensino fundamental do governo do estado, no governo do Jorge Viana. E é uma prova de que eu já dei uma determinada contribuição e eu tenho alguns trabalhos para serem publicados em breve. Na área de educação física? Na área específica de educação física. Só que essa minha parte, né, na área do soneto, da escrita, da filosofia, da poesia, é uma forma mais de retratar os problemas sociais. Eu acho que o meu trabalho ele é um trabalho que quem vê o meu trabalho, ele vai encontrar ali a voz das pessoas, a voz do povo. Claro que dentro de uma outra perspectiva, também nós vamos encontrar ali um linguajar, um vocabulário mais sofisticado, mas que na realidade reflete a questão daquilo que eu vejo, dos problemas sociais. Eu sempre digo que eu estou testemunhando um momento histórico, e esse momento histórico eu estou passando através da oportunidade que eu tenho de escrever e de publicar. Então esse seria o elo entre a poesia e a tua formação em educação física, quer dizer, as questões sociais, Bom, você é professor, deve lidar com alunos também de camadas muito simples da sociedade. Seria esse talvez o ponto de referência entre as duas opções? O contraponto que eu vejo é essa questão da retratação dos problemas sociais. Eu sempre, quando olho para algum aluno meu, eu sempre me vejo nos meus alunos. Eu nasci em 67 no Quinari, com 10 anos, em 77, não precisa dizer a cultura que existia ali. Praticamente era um local que nós podemos dizer que é um local que a gente chama de autóctone, natural, não tinha uma cultura maior ali. E eu sempre apostei na minha cultura, na minha formação. Tanto é que quando eu saí do Quinari, fui para São Paulo estudar e retornei para dirigir a área de esporte de uma instituição como o SESC, e as pessoas perguntavam se era a mesma pessoa. Diziam, mas esse cara é aquele cara do Quinari? Aí as pessoas diziam, não é aquela pessoa. E tudo isso se deu através do estudo. Um dos pontos fundamentais que eu encontro no soneto é que estudos de especialistas de universidades, eles apontam que para você ter sucesso na sua carreira profissional, qualquer que seja, você tem que ter um bom vocabulário, um vocabulário amplo,
Por exemplo, os estudiosos estudaram uma obra de Machado de Assis e nela encontraram 12 mil termos. Se formos observar Coelho Neto, de acordo com esses pesquisadores, nós vamos encontrar 35 mil termos. Estudos recentes dizem que a pessoa, para poder ter uma carreira de sucesso e ser um alto executivo, tem que ter mais de 60 mil termos. Então eu nunca procurei confundir escrever de forma clara, que é o objetivo, né, o raro e o claro, com pobreza vocabular. E foi no soneto justamente que eu busquei isso. Agora, o que é para você o inconsciente coletivo de cada dia? Isso é uma outra face do autor, né? Não da obra. Eu sou psicopedagogo, sou especialista em psicologia educacional. É uma área que eu me dediquei muitos anos, nessa dezenas de anos, eu passei mais ou menos 10 anos estudando isso. E sempre me chamou muito a atenção a briga, né? Vamos dizer, a gente diz, do Jung com o Freud, a sua divergência, não uma briga, né? Essa é uma história clássica da divergência de ideias em torno do inconsciente coletivo. E fazendo um contraponto na filosofia, dentro da questão da ideologia dominante, aquilo que faz a pessoa ir a um determinado local, compra uma roupa para ir se apresentar bem em um local, de repente a roupa fica apertada. Qual foi a mola que moveu o vendedor, que poderia ter apresentado uma roupa melhor ou ter deixado uma outra pessoa, a pessoa ir comprar em outro lugar, vendeu aquela roupa errada para a pessoa, tendo conhecimento? E qual foi a mola secreta que moveu a pessoa a comprar uma roupa que não dava para ela, para ir a um compromisso que talvez ela nem precisasse ir? Tudo isso está dentro do inconsciente. E esse nome também é um nome artístico. Da forma que ele é inconsciente coletivo, ele é também o consciente coletivo, porque o in ele fica entre parênteses, deixando margem para que se pegue o inconsciente ou o coletivo. O inconsciente coletivo ou o consciente coletivo, sempre buscando essa questão dos opostos, das antíteses, do rico e do pobre, da ética e do crime, da antiética, né? Todas essas questões das mazelas sociais. Você, fez uma opção por sonetos, mas você disse que tem outros livros preparados. Como é que é a poesia na sua vida? É constante? Você sente a necessidade de escrever? Está sempre antenado para essas coisas? O meu trabalho, eu vendo muitos autores dizem que escrever é uma tarefa dura, penosa. Alguns autores, eles fazem inclusive metáforas, onde o ato de escrever, ele fica análogo à questão do parto. Eu tive analisando essas metáforas e achei-as assim muito parecidas. Eu escrevo à noite, de madrugada. Quando eu chego do trabalho, eu trabalho o dia inteiro, aí eu acordo de madrugada escondido da minha esposa. E aí eu vou escrever, eu escrevo no local de trabalho, eu já escrevi crônica dentro de ônibus, olhando aquela situação, porque você não pode, é uma maneira de você nunca calar a boca diante da situação. E através do meu trabalho as pessoas têm voz, né? Eu dou voz às pessoas, esse é o objetivo do trabalho que eu tenho. Nesse meu outro trabalho, conta uma história que um taxista chega aqui em Rio Branco e pede para ir para um local onde ele possa ver muita sacanagem. E o taxista leva ele lá no canal ali da maternidade e mostra uma senhora, ela acabou de ter o neném e está lá segurando o bebê no braço. E já está fechando o tempo de chuva e a mulher lá acabou de ter o neném, está lá na parada de ônibus esperando o ônibus, não tem um carro para levar ela para casa. O cara diz, isso é muita sacanagem. Então, de certa forma, isso é uma forma de ironia que está presente também na poesia e uma forma de mostrar as coisas que a sociedade não vê e que fica de boca fechada. E as coisas vão acontecendo sem necessidade de acontecer. Esse livro foi publicado pela Lei de Incentivo Estadual, Lei de Incentivo à Cultura. Como é que você avalia, por exemplo, esses mecanismos que atualmente o Estado dispõe, tanto o Estado quanto o município, que permitem a publicação? Porque deve ser um parto difícil, né, de publicar hoje um livro no Acre, né? Realmente, a questão maior é a questão dos recursos. O recurso da Lei Estadual de Incentivo à Cultura é R$1 milhão, que para trabalhar em cultura de uma comunidade, né, no estado onde tem cerca de 600 mil habitantes é muito pouco. Para cada 1.000 habitantes, nos Estados Unidos eles disponibilizam um recurso semelhante. Nos Estados Unidos você pode trabalhar cultura com aquilo que você quiser. A primeira parte que passa é essa. Agora há um contraponto aí. Eu não sou uma pessoa ligada diretamente ao governo.
como de fato algumas pessoas já disseram que tinha alguma coisa a ver nesse aspecto, e o meu projeto passou. O meu projeto passou de uma segunda vez. Significa que as pessoas gostaram do projeto e que o mecanismo utilizado é um mecanismo justo, onde tem a participação social, onde o pessoal do teatro, tem pessoas do SESC, existem pessoas ligadas ao governo, o pessoal das áreas de artes plásticas votam no projeto, que antes disso ele tem que passar pelo crivo de um doutor. Geralmente eles utilizam o pessoal, né? Utilizam não, mas põem para apreciação do pessoal da Universidade Federal do Acre como forma de os pareceristas, que dão o projeto de forma que é uma coisa altamente ética, altamente correta. Tem melhorado muito. Eu acho que da parte do governo não deixa nada a desejar. Agora a questão são os recursos, né? Que são pequenos ainda, mas que já existem perspectivas de melhorar esses recursos a partir de outros exercícios. Qual foi a tiragem do teu livro? 1000 exemplares. Essa foi não sei se você vai fazer uma segunda edição, mas a tiragem saiu com 1000 exemplares. Foi uma tiragem de 1000 exemplares. A tiragem foram 1000 exemplares. Eu não pretendo, porque eu tenho outros trabalhos, mais ou menos nesses 2 anos vindouros, 2009 e 2010, eu quero publicar 2 livros. Então eu não quero voltar, eu quero que as pessoas conheçam outros trabalhos meus. Esse meu outro trabalho, que se chama, intitulado Diálogos, ele já é um passo da poesia. Ele já leva os versos brancos, né, os versos livres, e já é um ensaio para prosa. Já tem algumas coisas em prosa, como essa história da mulher lá que estava esperando o neném, esperando o ônibus depois que tinha ganhado o neném. Entendi. Renan, nós vamos fazer um intervalo, mas vamos continuar nosso papo no próximo bloco. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com o professor de Educação Física e escritor Renan Pontes. Ele que escreveu o livro O Inconsciente Coletivo de Cada Dia, programa que está sendo gravado aqui no Horto Florestal, em Rio Branco. Renan, só para a gente ambientar aqui, quais são as tuas referências como escritor? Quem são os autores que você gosta de ler? Na realidade, o meu trabalho ele versa sobre toda a literatura em língua portuguesa. A minha formação básica, o meu estudo básico é no clássico greco-romano. Eneida de Virgílio, a Divina Comédia de Dante, a questão da mitologia grega, muitas coisas que são colocadas a partir da mitologia asteca, da cultura, da religião asteca. E de Portugal a gente tem três básicos, que é a Flor Bela Espanca, o Bocage e o Camões. Inclusive eu já tenho, nesse meu livro existem paráfrase de Camões, e eu tenho também um outro, porque a musa de Bocage se chamava Marília, e a minha musa é Maria, e ele fez para Marília, e eu escrevi para Maria. Dentre os brasileiros, o que a gente não pode comparar a arte, né? É um erro comparar a arte, porque a arte é incomparável. É um trabalho penoso, suado, que a gente tem o maior respeito por toda forma, toda manifestação de trabalho das pessoas. Eu acho que isso é fundamental, não cometer esse erro de comparar a arte. Mas dentre os brasileiros, o que eu gosto mais é o Mário Quintana. E, paradoxalmente, o Augusto dos Anjos. Olavo Bilac também me encanta. É bem marcante o paradoxo. É bem marcante o paradoxo. Um é criança, o outro é o técnico, é o médico, Você dividiu esse trabalho com uma outra pessoa, né? Queria que você falasse um pouco dessa parceria. Você disse que abriu espaço para uma pessoa que você gostou dos textos e que talvez não tivesse naquele momento a possibilidade de publicar. Como é que foi esse? Na realidade, na questão da seleção da Lei de Incentivo à Cultura 2007, muitos trabalhos magníficos ficaram fora. E não é uma coisa fácil.
você ser agraciado com a possibilidade de mostrar o teu trabalho, de publicar o teu trabalho. De você mostrar para o Brasil, para o Acre, para o Brasil e para o mundo o teu trabalho. Não é fácil. Então, tem o Martinho, né? Um escritor, ele é da Paraíba e ele agora está radicado aqui no Acre, tem filha acriana, já tem família aqui e eu sou o fã número 1 dele. A prova é que alberguei, né, na possibilidade de um financiamento em meu nome, 80 sonetos dele. E é maravilhoso o trabalho do Martinho, ele tem uma sonoridade, assim, sempre o trabalho dele, ele sempre trabalha com uma locução, uma adjetiva atrás da outra, o que dispensa vírgula. O trabalho sai muito sonoro, é um trabalho muito legal, é um trabalho bastante social. Eu gosto muito do trabalho dele. E que se aproxima bastante com o teu. O que eu estava vendo ali no livro tem relações muito diretas com o dia a dia, né? A minha poesia ainda não foi feito um estudo universitário para classificá-la, né? Para classificar o meu trabalho, que ainda está em construção também. Mas a minha poesia, eu digo que a minha poesia é uma poesia social. Eu peguei o clássico e converti para a nova necessidade do ser humano, porque a poesia, antes de servir para um público, para as pessoas, ela serve para mim. Sem poesia não dava para mim ter suportado certas coisas que eu já passei na vida. O Graciliano Ramos disse em Memórias do Cárcere que se ele não escrevesse, ele não teria condição de ter suportado tudo aquilo. Então é uma forma de você se ocupar, de você ver, de você encontrar forças, de você encontrar valores dentro de você mesmo, né? De você trabalhar a sua parte artística, o eu lírico, para poder apresentar. Agora você tem um projeto também que propõe contar a vida do seu pai, que foi soldado da borracha. Como é que está esse projeto? Fala um pouco dessa ideia. A história do meu pai é uma história da maioria das pessoas que vieram para o Acre, oriundos do Nordeste, através de uma propaganda braba, né? Que nós sabemos que o meu pai veio no segundo ciclo da borracha, onde já haviam sido bombardeadas, né, as plantações da Malásia, e os Estados Unidos estavam numa guerra, Segunda Guerra Mundial, e não tinha borracha. E aí fizeram uma propaganda braba. Os seringais da Amazônia voltam a tomar, ganhar importância, né? Voltam a ganhar importância, e meu pai veio dentro dessa questão ideológica. Ele veio com um contrato. Veio de onde? Do Rio Grande do Norte? Ele veio do Rio Grande do Norte com um contrato para voltar com 2 anos e nunca mais voltou. E a história do meu pai é assim. Chegou aqui quando, seu pai? Meu pai chegou em 45. Ele chegou em 45 e nessa chegada dele ao Acre, né, ele teve que deixar para trás muitas coisas, inclusive as propriedades que, como ele veio para o Acre, um outro irmão foi para o Exército e um outro tio meu foi para o Rio de Janeiro ser militar. As propriedades dos meus avós, que eram na verdade herança do meu pai, foram tomadas por determinados grupos de pessoas que fazem essas práticas que sempre existiu. Então ele ficou órfão de tudo, de pai, de mãe, da herança, não viu o pai morrer, não viu a mãe morrer. Tá? Quando ele morreu, não pôde vir ninguém para cá, nós ficamos aqui completamente isolados. Ele pegou 2 anos de malária quando chegou. Então é uma história muito sofrida, né? Que fala na realidade da questão da exploração dos poderes dos grandes países sobre os países pequenos e da exploração do homem pelo homem. Como é que está esse livro? Como é que está a tua pesquisa? Como é que você está organizando tudo isso? Eu sempre fui muito ligado com meu pai. Então, muita coisa eu escrevi com ele. Eu ficava ouvindo, perguntando, organizando. Algumas coisas realmente tem que pesquisar. Das histórias que ele me contava, de uma pessoa que trabalhava lá com ele, que lutou de 9 de julho, né? Que agora, hoje 9 de julho, esse cidadão, ele lutou nessa revolução, a revolução constitucionalista de São Paulo, e que ele contava histórias que meu pai se encantava. Então eu tive que pesquisar muita coisa, mas muita coisa foi que ele realmente me contou, e que pena que eu não vou poder mais mostrar o livro para ele fazer as correções. Por isso eu transformei isso num conto, que será lançado em breve, se Deus quiser. Toda essa pesquisa resultou num conto, na verdade. Um conto grandão, um conto de umas 180 páginas, 200 páginas. Esse é o projeto que está no forno agora, para essa nova leva da Lei de Incentivo? Não, o outro é Diálogos. O outro é um trabalho que eu estou com um projeto de transição do verso para a prosa, que é esse Diálogos, que justamente tem coisas em verso e em prosa. Tem poesias, verso e tem prosa.
mas sempre dentro da questão da linguagem poética, né? Então, para sair, esse é o próximo projeto? Esse é a linguagem poética, é o próximo projeto que já está pronto, então eu tenho que publicá-lo. Senão eu não descanso. Bom, para fechar nossa conversa, Renan, você queria terminar com poesia, inclusive com as tuas referências de Florbela Espanca, né? Eu vou falar sobre esse próximo trabalho. Eu achei muito interessante o livro das Dores de Florbela Espanca, onde ela trabalha essa questão de fazer de forma poética a apresentação do trabalho dela. E eu fiz da mesma forma, o meu dentro daquela parte que está relacionada com o meu trabalho, a questão social. E a apresentação do trabalho, ela diz assim: eu dedico este livro novo ao povo que eu sou e que ele é. Não é bom, eu sei, mas de boa fé escrevi-o, rima a rima, tom a tom. E é assim que eu pago o que devo, pois dele eu muito tenho recebido. Se bem que creia, sou tão perseguido que às vezes sou ferido e não percebo. Eu estou num beco sem saída, e esta inexorabilíssima ferida me obriga a prescutar e a negociar as formas do urgente pagamento, que pago em conta-gotas ao modo novo. E então eu canto os problemas do povo e transformo o tédio em versejar. A crítica me baniu da sua lista, porque a crítica é uma nazista que compara e mede, fere e exclui. E a exclusão, na realidade, dói. E então eu canto para as dores passar. E como não me resta alternativa, eu lanço a minha lança pelo ar e flecho o canto, o irmão do encanto, eu canto encantos para o povo pensar. Esta é a apresentação desse meu novo trabalho que vem, que eu espero que as pessoas gostem muito. Renan, parabéns pelo trabalho e eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Ideias da Aldeia. Tá ok? Obrigado, Renan. Valeu. Mais uma vez. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Lembrando que informações sobre essa e outras entrevistas você acompanha no blog do Ideias da Aldeia. O endereço eletrônico é o www.ac.gov.br/blog do Ideias. Obrigado e até a próxima.